Olá! Nessa sequência de vídeos, vamos abordar o modelo de regressão linear simples. Este slide mostra um diagrama de dispersão da fração de ejeção do ventrículo esquerdo em função da relação neutrófilo-linfócito obtido no estudo de Durmus et al., relações neutrófilo-linfócito e plaqueta-linfócito como preditores da insuficiência cardíaca. Cada ponto no gráfico corresponde aos valores da relação neutrófilo-linfócito na abscissa e fração de ejeção do ventrículo esquerdo na ordenada para cada paciente do estudo. Esse gráfico sugere que a fração de ejeção do ventrículo esquerdo tende a diminuir quando a relação neutrófilo-linfócito aumenta. Os autores apresentaram no gráfico a reta que melhor se ajusta a esses pontos. Essa reta é chamada reta de regressão. Como outro exemplo, esse conjunto de dados chamado Prestige contém dados sobre a renda, escolaridade, prestígio, etc., relativas a 102 ocupações coletadas no Canadá. A variável Prestige é o score de prestígio de uma ocupação de acordo com a proposta de Pinion-Porter. O nível educacional foi medido em anos de escolaridade. Aqui está o conteúdo desse conjunto de dados. Se fizermos o diagrama de dispersão da variável Prestige versus Education, vamos verificar que há uma tendência de valores maiores do nível educacional estarem associados a valores maiores de prestígio, e que essa relação é aproximadamente linear, indicada por essa reta azul. Essa sequência de vídeos irá apresentar a análise de regressão linear simples, a qual permite a identificação dos coeficientes da reta que melhor se ajusta aos dados e mostrar como calcular intervalos de confiança desses coeficientes. Também serão apresentadas técnicas que permitem identificar quando o modelo de regressão linear é válido. A análise de regressão deve este nome ao fato de que um dos pioneiros da área, Galton, observou que filhos de pais altos tendiam a ser mais baixos do que os pais, e filhos de pais baixos tendiam a ser mais altos que eles, sugerindo que a altura dos filhos tendia a regredir aos valores da altura média da população. Daí o nome de reta de regressão à relação entre a altura dos pais e dos filhos, e de regressão linear a essa técnica estatística. Primeiramente, vamos recordar a equação de uma reta no plano XY. Essa figura apresenta uma reta no plano XY passando por dois pontos. P1, cuja abscissa é x0 e ordenada é igual a y0, e P2, cuja abscissa é x0 mais ΔX, e a ordenada é y0 mais ΔY. Vamos chamar de x a variável independente ou variável explanatória, e y a variável independente ou variável resposta. Uma reta é dada pela equação y é igual a β0 mais β1 vezes x, onde β0 e β1 são os coeficientes da reta. β0 é igual à interseção da reta com o eixo y, quando x é igual a zero, por isso ele é chamado de interseção da reta. β1 é chamado de inclinação da reta, indica o quanto a reta está inclinada em relação ao eixo x. O valor de β1 é calculado por essa expressão, é a variação de y correspondente a uma dada variação de x. ΔY sobre ΔX. Quando a relação entre duas variáveis numéricas pode ser aproximada por uma linha reta, como neste gráfico, então devem ser encontrados os coeficientes da reta que melhor expresse essa relação linear.
Como obter esses coeficientes? A reta que melhor se ajusta aos dados dessa figura deve ser aquela que minimiza a distância entre cada ponto e a reta. Mas não basta minimizar a distância de um único ponto. É preciso levar em conta todos os demais pontos. Essa figura mostra dois pontos, A e B, e os segmentos que unem as ordenadas desses pontos à correspondente ordenada da reta de regressão, que dão as distâncias entre as ordenadas dos pontos e as ordenadas da reta para cada valor da abscissa. Vamos chamar de x a variável education e de y a variável prestige, e n o número de pontos no conjunto de dados. N é igual a 102 no conjunto de dados prestige. Vamos chamar de yi chapéu o valor de y na reta de regressão correspondente a cada valor de xi, onde i varia de 1 a n, o número de pontos. Vamos definir a distância do ponto xi, yi à reta de regressão como o valor absoluto da ordenada do ponto yi menos o valor da ordenada da reta de regressão no ponto xi, yi chapéu, para cada ponto i de 1 até n, onde o valor de y chapéu é a ordenada da reta de regressão correspondente ao ponto xi. Então, o valor absoluto da diferença entre yi e yi chapéu é igual ao módulo de yi menos, entre parênteses, b0 mais b1 xi. O método mais usado para determinar os coeficientes da reta de regressão, b0 e b1, é chamado de método dos mínimos quadrados. E ele determina os coeficientes b0 e b1 de modo que a soma do quadrado das distâncias de cada ponto à reta de regressão seja mínima. Ele é chamado método dos mínimos quadrados porque justamente ele procura minimizar a soma dos quadrados das distâncias entre as ordenadas dos pontos e as correspondentes ordenadas da reta de regressão. Essa aplicação disponível nesse endereço ilustra essa ideia. No painel à esquerda, o usuário pode variar a inclinação da reta, coeficiente B1, e a interseção da reta, coeficiente B0, a qual é exibida no gráfico superior do painel principal, juntamente com as distâncias das ordenadas de cada ponto, as correspondentes ordenadas da reta de regressão. À medida que o usuário alterar os coeficientes da reta, o gráfico mostra a nova reta e o valor do erro quadrático médio, que é a soma do quadrado das distâncias de cada ponto à reta de regressão, dividida pelo número de pontos menos 2. Minimizar o erro quadrático médio é equivalente a minimizar essa expressão mostrada aqui ao lado. À medida que alterarmos a interseção da reta e a inclinação da reta, nós vemos que o erro quadrático médio vai variar. Então podemos procurar os valores da interseção da reta e inclinação da reta que levam a um valor mínimo para o erro quadrático médio. Ao escolher valores da interseção próximo a menos 10,7 e valores da inclinação próximos a 5,36, os valores do erro quadrático médio são próximos ao mínimo valor do erro quadrático médio calculado por meio do método dos mínimos quadrados. Os valores exatos calculados pelo método dos mínimos quadrados são menos 10,732 para a interseção e 5,361 para a inclinação. O mesmo pode ser observado num gráfico da parte inferior do painel principal. Este gráfico relaciona o erro quadrático médio com os valores da inclinação e interseção da reta. Ao mover o mouse sobre o gráfico do erro quadrático médio,
ele nos fornece os valores da interseção, x, da inclinação, que é y, e o valor do erro quadrático médio, que é z. Podemos pressionar o mouse e arrastar de modo a girar esse gráfico e observarmos como é que podemos verificar a variação do erro quadrático médio com os valores da inclinação e interseção da reta. Para valores da interseção da reta próximos a menos 10,6 e da inclinação da reta próximos a 5,3736, o valor do erro quadrático médio aproxima-se do valor mínimo. Matematicamente, existem expressões obtidas a partir das derivadas da função do erro quadrático médio que permitem a obtenção dos valores da interseção e inclinação da reta que minimizam o erro quadrático, sem necessidade de usar o método de tentativa e erro. A inclinação da reta é dada por esta fórmula e a interseção da reta por essa expressão, onde x barra e y barra são as médias dos valores de x e y, respectivamente. No próximo vídeo, vamos ver com mais detalhes o modelo de regressão linear. Até lá!